pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né, de compostos orgânicos. E aí nós vamos estudarmos hoje um conteúdo que é super fácil e rapidinho vocês vão pegar. Então, nós vamos estudar a nomenclatura de compostos de cadeia normal. Então, como vocês podem observar, quando eu falo em nomenclatura, eu vou dar o quê? Eu vou dar nome ao composto, certo? Como o próprio nome diz aqui, compostos, nomenclatura, nome de compostos. E essa cadeia, ela é cadeia normal. Nós estudamos, né, no bimestre passado, que a cadeia normal é aquela cadeia que segue uma sequência linear, que não apresenta ramos ou ramificações, é somente uma sequência de carbono simples. E aí, né, os compostos, eles são divididos em grupos, né, ou funções orgânicas, como assim são chamados. Os compostos orgânicos são divididos em grupos ou funções. Em grupos ou funções, certo? Que também, essas funções, elas são chamadas de quê? Orgânicas. Certo? E o que são essas funções orgânicas ou grupo funcional? Então, meus amores, nós temos as funções orgânicas e o grupo funcional. O que são as funções orgânicas? São os compostos que a gente vai estudar no decorrer, certo, do nosso ano. No decorrer do ano, a gente vai estudar todas as funções orgânicas. Nós temos vários tipos de funções orgânicas. Quais são elas? Primeiro começa com hidrocarboneto, aí depois vem álcool, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éter, compostos nitrogenados e assim sucessivamente, certo? Então, são grupos, certo, que vão ser, né, designados por o seu grupo funcional. Como assim, Ana Maria? Dependendo do tipo de agrupamento de átomos específicos que cada composto orgânico vai apresentar, ele vai receber, né, um nome específico de função orgânica existente entre esses átomos. Então, as funções orgânicas são grupos de compostos, certo? São grupos de compostos. E o grupo funcional é agrupamento de átomos, certo? Muitas pessoas dizem que é um conjunto de átomos semelhantes entre si. Certo? E aí, eu vou especificar para vocês, né, fazer um quadro especificando. Nós temos função orgânica. Nós vamos... Então, eu estou terminando aqui esse quadro, nós vamos fazer o quadro, função orgânica, grupo funcional e sufixo, certo? Depois eu vou especificar bem direitinho o que cada um significa, certo? Então, nós vamos construir um quadro, certo? Aqui para vocês, de primeira mão. E aí, nós vamos, né, falar da primeira função orgânica. A primeira função orgânica é hidrocarboneto. Então, o que é a primeira função orgânica que nós vamos estudar? O hidrocarboneto. Então, o hidrocarboneto é uma função orgânica que é formada por carbono, átomos de carbono e hidrogênio, certo? O grupo funcional, certo? Vai ser isso aqui, carbono, H, e vai variar a quantidade de carbono e a quantidade de hidrogênio do grupo. E tudo que todo composto
composto que apresentar carbono, somente carbono e hidrogênio em sua constituição, ele vai apresentar a terminação do seu nome "ol", certo? Que é como que é aqui no sufixo. O sufixo é sempre a terminação, certo? Então, compostos que apresentam carbono e hidrogênio, certo? Então, aqui nós terminamos nosso primeiro quadro, certo? Aí nós vamos para o segundo composto, que é álcool. Então, o que é álcool? Certo? É uma função orgânica, certo? O álcool apresenta hidroxila ligada a carbono. A hidroxila ligada a um carbono saturado, então esse carbono, se ele é saturado, ele só vai apresentar ligações simples. E aqui é a hidroxila. A hidroxila na química ela é representada por OH. Então todo composto que for OH é chamado de hidroxila, certo? Então possui a hidroxila ligada a um carbono saturado. E por ele ser álcool, a terminação dele vai ser OL, certo? Então, todo composto que apresenta esse OH ligado a um carbono saturado vai possuir a terminação OL e vai apresentar o quê? E vai ser chamado de álcool. A função orgânica é álcool, o grupo funcional é esse e o sufixo vai ser OL. Então, nós vamos estudar o aldeído, certo? Que é uma outra função orgânica. Aldeído, certo? Então, o que é aldeído? É quando o composto, ele apresenta todo o composto que apresenta carbonila ligada a hidrogênio. Todo composto que apresenta carbonila ligada a hidrogênio. Todo composto que apresenta carbonila ligada a hidrogênio. Como assim, Ana Amélia? IC, dupla O, H e H. Então, minha carbonila vai ser o quê? C dupla OH, como vocês podem ver aqui, ligada a hidrogênio. Então, carbonila é isso aqui, certo? Isso aqui vai ser chamado de carbonila, não esqueça. Carbonila, ok? E aí, como é aldeído, a terminação vai ser o quê? Do meu composto álcool. Quando vocês estão estudando lá, em português, vocês estudam o que é prefixo, o que é infixo e o que é sufixo. O prefixo é o que vem no início da palavra. Infixo é o que vem no meio da palavra. E sufixo é o que vem no final da palavra, porque depois nós vamos formar, né, ou melhor dizendo, dar nome aos compostos através dessas três partes que constituem a palavra. No momento nós estamos conhecendo, né, o final de cada palavra, certo? Ou que é dado ao nome do composto orgânico, certo? Então, essa função orgânica é um grupo, é um conjunto de átomos que desempenham a mesma função desde que apresente esses grupos funcionais específicos. E o que são grupos funcionais? Agrupamento de átomos semelhantes entre si. Por exemplo, aqui eu posso ter carbono e hidrogênio com 2, carbono com 3, com 4. Se ele for formado somente de carbono e hidrogênio, então ele vai ser um hidrocarboneto. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cetona. Então, a cetona, ela é um grupo funcional, né? A função química, que é chamada de cetona, e ela apresenta um grupo funcional específico, certo? Como assim, Ana Bela? Então, grupo funcional que apresenta
a carbonila situada entre dois carbonos. Como assim, Ana Amélia? Eu vou colocar aqui para vocês. A carbonila eu falei para vocês que é isso aqui, ó. O C com a dupla O e ela é ligada entre dois carbonos, certo? Então aqui eu posso colocar tanto os tracinhos como também posso colocar H3, né? Como a gente estudou, vocês sabem que pode ser representada. E a acetona, o sufixo, então todos os compostos que possuem esse grupo funcional aqui, né, na sua cadeia carbônica, ele vai ter a terminação de ona, certo? Aí agora nós vamos para o ácido carboxílico. Então, já o ácido carboxílico apresenta a carbonila, apresenta a carbonila ligada ao grupo hidroxila. Alguns livros, pessoal, traz a hidroxila com o nome aldoxila, certo? Então, pode ser tanto hidroxila como aldoxila, certo? E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a acetona, a carbonila ligada ao H, certo? Então, todo composto que apresentar essa estrutura aqui, a função química que vai representar ele é o ácido carboxílico, certo? E o grupo funcional é esse aqui, a carbonila ligada ao H, certo? E aí, né, a terminação dela vai ser ona, cetona, ona, certo? Cadê? Cetona, ona, como eu já havia falado para vocês, terminação cetona, ona, e ácido carboxílico